Olá, turma! Esse vídeo está sendo preparado para os alunos do CJ devido à pandemia que se instalou no Brasil e no estado do Rio, seguindo a orientação do governo do estado do Rio de Janeiro. A aula de hoje nós vamos falar do homem no continente americano, como ele chegou aqui e como que ele se desenvolveu. O subtítulo dessa aula, os indígenas, ameríndios e os povos pré-colombianos, são as várias classificações ou indicações para a população que vivia na América antes de Cristóvão Colombo chegar em 1492. Existem duas teorias para a chegada do homem no continente americano. Uma é chegando pela América, pelo continente americano, pelo norte, por uma ligação que existia entre a Ásia e o continente americano. E a outra teoria é que esse indivíduo ou humano chegou por via marítima, pelas várias ilhas que existem no Pacífico. Esse mapa mostra com mais nitidez essas duas teorias. Não se tem uma data precisa dessa chegada. Alguns autores falam em 40 mil anos, outros falam em 10, e o mais aceito é em torno de 20 mil anos. O europeu chegou no continente americano em 1492. Quem era esse europeu? Era uma expedição marítima espanhola liderada por Cristóvão Colombo. Então, fica-se que Cristóvão Colombo, o capitão dos navios, é chamado o descobridor da América. Mas esse termo descobrir se aplica para o europeu, já que ele desconhecia a existência desse continente. Quando Cristóvão Colombo chega no continente americano, existia já uma população já em diferentes níveis de evolução. Existia a população que estava na idade da pedra polida, outros estavam na idade dos metais. Mas, juntando toda a população, também não se tem um número exato. Alguns dizem que tinham 10 milhões e outros que tinham 112 milhões de pessoas no continente americano. O mais aceito é em torno de 50 milhões de pessoas. Agora, uma coisa importante é verificar a população da Espanha, que é o descobridor do continente americano, que tinha apenas 4 milhões de pessoas. Opa, ficou ruim aqui. Opa. E Portugal, que vai colonizar o Brasil, tinha só 1 milhão de pessoas. Retornando à teoria que o homem chegou pelo norte da América, não se tem vestígio dessa chegada. O que se encontrou está nessa região aqui dos Estados Unidos, que é chamada de cultura Clovis. Aqui vocês podem ver as suas construções de pedra, as suas produções de utensílio e ferramentas, que você pode observar que são pedras lascadas, não são polidas ainda. E essa população de Clovis, ou cultura Clovis,
está em torno de 10 mil anos atrás, alguns 16. Mas se tem certeza que esse grupo humano continuou descendo até chegar no sul da América do Sul. E nessa região aqui do Brasil se encontrou fósseis e pinturas dessa população, que a gente vai ver mais à frente. Voltando novamente, né, onde se encontra a cultura Clovis, os vestígios deles, as suas habitações. Aqui é de madeira, folha. Novamente o vestígio da sua produção. Isso aqui é um museu a céu aberto, as pessoas visitam hoje, né? Já estudou-se tudo, já não tem mais nada aqui de importante, então as pessoas visitam para conhecer. Os vestígios das suas ferramentas. E aqui uma reprodução, uma figura, uma ilustração dessa chegada desse homem pelo norte do continente americano. O que você percebe? Que é uma região gelada e tinha estava ainda no período glacial. Como eu falei, no Brasil se tem vestígio dessa população. A mais interessante são as pinturas feitas em rochas, não são cavernas, como a gente mostrou isso nas aulas anteriores, que na Europa, Ásia, e datam em torno de 10 mil anos. Então, esse vestígio da civilização Clovis está em torno de 16 mil anos, a 15, e esse vestígio está em torno de 10 mil. Então, demonstra o tempo que ele foi migrando, descendo pelo continente americano. Aqui o vestígio dessas reproduções nas rochas. O que você está vendo? Você está vendo a reprodução eles caçando, algum tipo de festa ou ritual religioso. Aqui os animais e aves que eles encontravam na região. Lembrando que essa população, em torno de 10 mil anos, elas eram caçadoras e colhedoras. Então, elas estariam no período paleolítico. E nessa região aqui mais abaixo, um lugar chamado Lagoa Santa, em Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte, foi encontrado um fóssil humano mais antigo. A data varia de 10 a 8 mil anos. E aqui seria o vestígio do fóssil, né? O esqueleto. E aqui, como a face que eles teriam. Vocês percebem que a pele é sempre escura. O cabelo não tão crespo quanto o africano. Atualmente, nós encontramos descendente dessa população que chegou aqui em torno de 20 mil a 15 mil anos atrás. Essa população, elas têm em comum o cabelo, né, liso, a pele escura, não negra,
Mas tem diferente evolução e diferentes línguas. Quando se fala em população pré-colombiana, sempre se fala do Império Azteca, Inca e da civilização maia ou vários povos maias. Por quê? Porque eram os povos mais evoluídos que já estavam na idade dos metais, eles tinham algo parecido com uma escrita. Vamos conhecer. Não faz parte. Essas civilizações é assunto para o 8º ano, mas do 7º ano, mas é importante vocês conhecerem. Essas 3 civilizações, elas viviam, os astecas e os maias, onde é hoje América Central e México, e os incas, onde é hoje a América do Sul. O que vocês percebem? São construções que essas civilizações fizeram extremamente sofisticadas, que exigiu muitos anos de trabalho e muita gente. Os astecas, como vocês podem ver aqui, né? Uma característica que a gente vai ver mais à frente é que o imperador asteca, ou rei, eram deuses. Era considerado pela população Deus. E nessa reprodução aqui é para vocês verem que essas civilizações tinham muita gente. Eram cidades muito grandes e muito bem organizadas. Nos maias, a mesma característica, nós vemos que são várias cidades. Aqui está o rei. Cada cidade tinha um rei e esse rei, ele é um deus também, ou filho de Deus. Aqui é uma reprodução para mostrar que eram várias cidades sem ter uma administração única. E os maias, os incas. E eu coloquei essa representação aqui para vocês perceberem também que eles viviam em sociedades com privilégios diferentes. Ou seja, um grupo embaixo que trabalhava, que construía, que seriam os trabalhadores, e um grupo no topo com privilégios, que seriam imperadores, sacerdotes, militares. Aqui termina então a aula, lembrando que essas civilizações, grandes civilizações pré-colombianas, astecas, incas e maias, elas se organizaram por volta do ano 1000 depois de Cristo, ou seja, não são civilizações antes de Cristo. Anotem, façam o resumo da aula, anotem tudo que vocês acharem importante. Mais à frente eu vou fazer algumas perguntas sobre essa aula que vocês terão que responder e enviar para mim. Está sendo muito interessante fazer essas aulas e conversar com vocês, e nós terminamos hoje.